Pai, eu entro na tua santa presença, Senhor, e te peço, Senhor, usa-me com sabedoria, Senhor. Ó Espírito Santo, que venha ser a tua santa presença me usando, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? E o tema que eu trouxe essa noite é a importância de vigiar. Vamos lá. Todo crente precisa vigiar, exercendo vigilância constante para não cair no pecado. Um dia Jesus voltará e não queremos ser encontrados vivendo no pecado, sem arrependimento nem preocupações com as coisas de Deus. Então, cada um de nós, a primeira coisa que nós devemos ter em nosso coração, em nossa mente, é: eu preciso vigiar. Olha, eu preciso tomar cuidado. Por quê? Por que, Júnior, eu preciso tomar cuidado? Porque o pecado destrói. O pecado gera morte. A própria palavra diz que o Espírito dá vida, mas o pecado traz a morte. Então eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar as minhas ações. Eu tenho que vigiar as minhas palavras. Eu tenho que vigiar o que eu vejo. Eu tenho que vigiar no meu dia a dia. Porque muitas pessoas, perante a Bíblia, durante o percorrer do Antigo ao Novo Testamento, vieram caindo. Porque em um certo momento elas pararam de vigiar. Em um certo momento elas pararam, se neutralizaram e não começaram a vigiar como vigiava. E já começavam a fazer as coisas de todo jeito. Já começavam a vir de todo jeito ao Senhor Jesus. E o que aconteceu? Aconteceu que o diabo, ele não é besta. O diabo, ele vai devagarzinho. O diabo, ele vai de pouquinho. E quando achamos que não, vem a queda. Vem o tropeço. Por quê? Por falta de vigilância. Então que nós íamos vigiar, irmãos. Vigiem. Não só vocês, mas eu também, que nós íamos vigiar para que nós não venhamos ser pegos de surpresa naquele grande dia. Por quê? Porque se nós não vigiar, o que é que está acontecendo? As pessoas nos dias de hoje não conseguem mais vigiar. E o que é que acontece? Quando o pregador sobe ao altar e diz: Jesus está voltando, aí a igreja morre. A igreja não dá um glória a Deus. A igreja nem sequer se anima. Por quê? Porque está com seu coração preso no mundo. Mas se o pregador subir e disser: olha, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma moto, Deus vai te dar uma casa, a igreja se fervora, dando glória a Deus, enaltecendo o nome de Jesus. Mas quando o pregador diz: olha, Jesus está voltando, aí as pessoas morrem. Aí muitos, o que é que acontece no coração de muitos? Meu Deus, se ele voltar hoje eu vou ficar. Meu Deus, e se o Senhor voltar hoje? O que é que vai acontecer? Medite nessa noite. Faça uma meditação. Se Jesus voltasse agora, nesse momento. Se ele voltasse, como está a sua vida perante Deus? O quanto você tem se esforçado para viver uma vida reta para com o Senhor? Faça uma meditação. Não precisa você olhar para ninguém. Uma meditação de si mesmo. Medite. Se o Senhor Jesus ele voltar agora, será que você tem vivido uma vida com Deus? Como tem sido a sua vida com Deus? Faça essa pergunta. Júnior, eu tenho vindo à igreja. Não foi essa pergunta que eu perguntei. Não é se você veio à igreja, não é se você louva, não é se você prega, não é se você está vindo todos os cultos. Não, eu estou perguntando se você tem vivido uma vida com Deus. Se você tem vivido uma vida com a palavra do Senhor Jesus. Porque, irmãos, o que acontece? O que acontece é que muitas das vezes nós viemos para a igreja, mas nós não colocamos isso aqui no nosso coração. Nós viemos todos os cultos, assistimos às pregações, louvamos, ouvimos a palavra de Deus, mas não colocamos isso aqui, olha, que é o caminho. Isso aqui é o guia para que nós venhamos se encontrar com o Senhor Jesus. E, infelizmente, muitos estão deixando de lado, abandonando. Então, como está a sua vida com Deus? Como está? Essa é a pergunta que eu faço a cada um de vocês essa noite. Como nós estamos para uma vida com Deus? Em Mateus capítulo de número 26, versículo de número 41, vai dizer: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui em Mateus 26, 41 diz: orem e vigiem, né?
Não. Vigiem e orem. Porque de nada adianta você orar agora, pedir perdão e não vigiar e cair depois na mesma coisa. Então vigie e orem ao Senhor, irmãos. Não brinquem de estar dentro da igreja, não brinquem de servir a Deus. Mas engrandeço que vocês venham à igreja, que vocês venham servir de verdade, que nós venhamos servir de verdade. Que nós venhamos ser pessoas que busquem a presença do Espírito Santo de verdade. Que nós venhamos, se já viemos aqui, se estamos aqui engrandecendo, que nós venhamos servir a presença do Espírito Santo de verdade. Que nós venhamos engrandecer o nome do Senhor Jesus de verdade. Que as pessoas lá fora venham ver luz através da nossa vida. As pessoas dizem, muitas pessoas escandalizam o evangelho, elas escandalizam, faz isso, faz aquilo, mas aquela pessoa serve a Deus de verdade. Aquela mulher é uma mulher de oração, aquele homem é um homem de oração, aquela mulher vive uma vida com Deus, aquele homem vive uma vida com Deus. Eu vou pedir oração a ele, eu vou pedir oração a ela, mas só vai acontecer isso se você viver uma vida de vigilância. Se você não vigiar, infelizmente o diabo vai te derrubar. E em vez de você ser exemplo, muitas das vezes você vai ser pedra de tropeço para as outras pessoas. Então que nós venhamos vigiar, vigiem, que vocês vigiem, não só vocês, mas que eu e todos nós venhamos vigiar. Porque, irmãos, os tempos são difíceis. Coloque a vigilância na vida de vocês. Essa é a minha palavra, agradeço a rica oportunidade.